Opa, era o que que a gente tem? Tem, olha lá. Uma fábrica produz X milhares. Deixei aqui, né, de propósito. Já vamos ver. De unidades mensais de determinado produto. Se o custo de produção é dado por, esta é a função custo-produção. Ou seja, na economia, são três os principais entes, fórmulas, conceitos, definições aplicado entre custo e lucro. Função custo, tudo que você põe, né, no produto, no serviço. Função receita, mesmo chamado função venda. E tem a função lucro. E o valor obtido na venda é dado por. Então, chamar de função receita e chamar de função venda dá no mesmo. Ok? Então, tudo que você produz, você vai vender por um preço e aí tira o custo, vai dar lucro. Qual deve ser a produção mensal, né, de unidades do produto para maximizar o lucro, para dar o maior lucro? Perfeito. Belo probleminha, não é verdade? Então vamos. É o seguinte, o que a gente tem que fazer aqui? Determinar a função lucro. Primeiro nós vamos determinar a função lucro, porque a gente quer saber quanto deve se produzir para ter lucro máximo. E a função lucro, opa, ficou feio ali, ops. E a função lucro, vamos melhorar isso aqui, ok? É função receita, em cima da variável que é x também, né, na mesma do custo, menos função custo. Isso me dá a função lucro. O que a gente vai ter que fazer? Então, vai ter que pegar a função lucro, derivar igual a zero, para a gente determinar a quantidade, né, de produção para que tenha máximo lucro. Então vamos. Vamos determinar a nossa função lucro. Quem é a nossa função lucro? É a função receita. Quem é a função receita? Olha lá. É 60x menos 12x ao quadrado. Esta é a função receita. Menos a função custo, que eu vou colocar tudo em parênteses. Quem é? 2x à terceira mais 6x ao quadrado mais 18x mais 60. Então, aqui é a nossa função custo. Perfeito? Isto vai ser Lx, que é a função lucro que a gente precisa calcular. Aqui vai ficar. Poderia fazer direto, já somar, subtrair? Sim, mas eu vou deixar aqui indicado. Você já tem um domínio, você faz direto. Copiei a função receita, menos tudo isso. Então, vai trocar o sinal de tudo isso que está aqui. Ó. Menos 2x ao cubo, menos 6x ao quadrado, menos 18x, menos 60. Perfeito? Portanto, a nossa função, ou então a nossa função lucro, que eu preciso dela, vai ser, aí você faz o trabalho, junta, aqui não tem nada para juntar, vai ficar 2x ao cubo. Eu tenho x quadrado aqui, isso vai dar menos 18x quadrado. Perfeito? Eu tenho 60x e menos 18, isso vai dar mais 42x, certo? Menos 60 que está sozinho ali. Então, essa é a nossa função lucro. E o que nós queremos? Nós precisamos derivar igual a zero para determinar aí alguém, que a gente vai determinar, que é o x. Então, como é que a gente faz isso? Deriva essa função igual a zero. Derivar essa função igual a zero, isto aqui, né, e vai igual a zero, aliás, né, eu errei lá em cima,
né? É derivar, ou seja, eu quero determinar a função Lx. Aí eu tenho que pegar esta função Lx, derivar igual a zero. Pronto, é isso aqui, não lá em cima. Para eu determinar aqui quem vai ser o nosso x, aí sim a gente vai determinar o nosso x, a nossa quantidade de produtos para dar lucro máximo. Então o que a gente faz aqui? A gente vai pegar a função derivar isso aqui, e quem é a derivada disso aqui? Ó, tomba, fica menos 6x, lembra disso? Menos 6x ao quadrado, perfeito? Aqui tomba vai ficar menos 36x, perfeito? Aqui a derivada dá o próprio coeficiente da função do primeiro grau, que é 42, e a derivada de uma constante é zero. Aqui é a nossa derivada, certo? Aqui é a nossa derivada. Aí, o seguinte, ó, eu vou resolver essa equação do segundo grau, né, que vai dar uma tal de parábola, né? Mas eu vou resolver a equação do segundo grau. Só que essa equação do segundo grau, o que acontece? Toda ela dá para dividir por alguém. Nesse caso aqui dividir por 6, aqui dividir por 6, aqui por 6. E além disso, eu vou dividir por menos 6. Por que era? Aí eu tiro aquele negócio aqui de menos do x quadrado. Só por isso. Então aqui vai ficar x ao quadrado mais, menos com menos, lembra? 6x e mais com menos dá menos, 42 dividido por 6 é 7. Ok, está aqui igual a zero. Esta é a equação que a gente precisa determinar o nosso x, que vai valer para o processo, para a gente calcular um número máximo aí, quem é a quantidade produzida para dar lucro máximo. Certo? Vou fazer ali de azul. Então, vou resolver essa equação aqui. E aí, a resolução dessa equação, você pode usar Bhaskara, usar soma e produto, tá? Eu vou usar Bhaskara, mas use soma e produto se você tem facilidade. Então, o Bhaskara, primeiro eu vou determinar, calcular esse delta aqui, né? Que é b ao quadrado menos 4ac. Então, eu tenho aqui que o nosso delta vai ser igual, o b aqui é 6, ao quadrado é 36, certo? Menos 4 vezes 1, que é o a, dá 4. 4 vezes 7, 28, só que menos com menos dá mais. Então, aqui vai dar 28. E, como consequência, então, o nosso delta vai ser, né, esta soma, a soma desses dois caras aqui, né, que vai dar 64. Perfeito? Está aqui o nosso delta. Faça soma e produto se você tem aí o domínio, tá? E o restante da fórmula, que é x menos b mais ou menos a raiz de delta. Você pode fazer tudo junto, tem gente que faz tudo junto, sobre 2a. X então vai ser igual, o b é 6 aqui positivo, fica menos 6, mais ou menos a raiz quadrada de delta é 64, vai dar 7. Opa, que 7 era? Vai dar 8, né? A raiz de 64 é 8, era 8 sobre 2 vezes a, que é 2. E o que acontece aqui? Aí a gente vai ter dois valores aqui. Um x que vai ser quem? Pode chamar de x1, x2, mas não preciso. Menos 6 com mais 8 dá 2. Né? 2 sobre 2 dá 1. E o outro x, que é x2, tanto faz, vai dar menos 6 somado menos 8, que é menos 14. Menos 14 sobre 2 é menos 7. Só que aí como é que vai dar quantidade produzida negativa? Não existe. Portanto, isso aqui não serve. Porque não existe quantidade negativa. Então, o que acontece aqui? Vou mudar de cor novamente. Então, o que acontece aqui? O nosso x é
1000. Então, a quantidade aqui produzida vai ser de 1000 unidades. Mas não é um? Lembre-se aqui em cima de milhares, então tem que multiplicar por 1000. Então, x vai ser 1000. Só que eu ainda nem posso taxar que aqui a quantidade produzida vai ser 1000 para ter lucro máximo. Eu tenho que dar uma verificada se isso é verdade. E como é que faz isso, Era? Faz o seguinte, ó, é chamada prova real. Eu vou pegar a derivada que eu fiz para lucro e vou derivar a segunda vez. Então é uma aplicação da segunda derivada. Esta daqui não é a função que deu lá para a gente? Posso pegar essa daqui, ó, tá? Tanto faz. Vamos pegar essa, tá ok. Essa é a função que nós derivamos a primeira vez. Melhor ainda, essa daqui mesmo, tá? Essa é a função que nós derivamos, essa daqui, tá? Que a gente vai pegar, não esta. Isso aqui foi uma transformação para resolver. Então, aqui derivando novamente, vai dar o quê? Menos quem? Menos 12x. Essa é a derivada, essa aqui tem multiplicado, dividido por, melhor, dividido por menos 6, então é esta, menos 36. E aí é o seguinte, quando eu substituir o 1000, ou 1, você poderia substituir 1 e depois colocar 1000, mas já que eu chamei de 1000, porque é em milhares, olha o que vai acontecer aqui. Se eu substituir 1000 aqui, tudo isso aqui vai dar negativo, vai dar um número, tá? Que vai dar menor do que zero. Ao substituir, que eu não preciso, vai dar 1000 vezes 12.200, né? 12.000, vai dar negativo isso aqui. Isso aqui dando menor do que zero, isso prova que aquele 1 e multiplicado por 1000, né? O resultado para dar máximo aqui realmente tem que ser de 1000 unidades do produto. Opa, ficou feio ali, não tem nada a ver. Mexi. Não, não era. Então, 1000 unidades para que o lucro seja máximo. Certo? Ok? Então, esta é a produção. Era, de novo, por que 1000 era? Porque aqui é em milhares, ó. Não ia esquecer, né? Se tivesse um teste, tivesse um, você ia errar. Tá certo? Ok? E por que a necessidade da segunda derivada? Porque é a segunda derivada que prova que, se ao substituir o 1000 na segunda derivada e deu menor do que zero, que é o que vai acontecer, prova então que, né, aquela produção de 1000 unidades vai dar lucro máximo. Se desse ao contrário positivo, aí estaria errado o problema, porque seria lucro mínimo e não lucro máximo. Certo? Então, aquele abraço, não esqueça, é um trabalho, né, um exercício mais rigoroso, mas cai por aí. Então, aquele abraço, foco e se inscreva no meu canal.